Bom dia, caros alunos. Então vamos dar início a mais uma videoaula de matemática. A aula de hoje vamos falar sobre função par e função ímpar. Essa aula está lá no nosso livro, né? Nas páginas 121 a 123. Objetivos, né? Reconhecer a função par e a função ímpar. A paridade é a propriedade de ser par ou ímpar. Então, nesse caso aqui, a gente vai falando sobre função, então, é a propriedade da função ser par ou ela ser ímpar. De uma função que está relacionada à simetria do gráfico em relação ao eixo OY, ou à origem do sistema. Função par. Vamos ver agora como é a função par. Uma função f de domínio D é par se, e somente se, a f de x for igual a f de menos x, para qualquer x pertencente ao domínio. Então, toda vez que eu tiver uma função e puder substituir o x da função por menos x, e eu achar o mesmo valor, quer dizer que elas, então, são funções pares, tá? Exemplo. A função x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, é essa aqui. Então, vejam só, por que ela é par, né? Ela é par primeiro, né? Porque ela é simétrica em relação ao eixo Y. Ó, essa parte aqui, simétrica a essa parte aqui. E se eu pegar aqui, ó, o x1, botar aqui, 1 ao quadrado, dá 1. Agora, pegando menos x, então, vou pegar o menos 1 ao quadrado, também é 1. Então, vocês veem que o resultado é o mesmo. Certo? Porque ela é uma função par. Então, ela sempre terá pares, ó. 2 e 4, menos 2 e 4. Sempre. Então, toda função que você puder formar desse tipo é a função par. Eu pego, então, um número daqui, um x daqui, enquanto valor no y. E pego desse lado de caixa o mesmo valor no y. Então, isso caracteriza a nossa função par. Então, pois, ó, em relação ao y, nosso eixo Y, certo? A parte do gráfico para x maior que zero, que é essa parte, é simétrica à parte do gráfico para x menor que zero, que é essa parte. Então, a simetria em relação ao eixo x, isso nós vemos no gráfico. Vendo agora na equação da função, é só trocar o x por menos x e nós vamos encontrar a mesma coisa, porque aqui vai ficar entre parênteses, menos x ao quadrado, x menos x vezes menos x é x. Achei a mesma coisa. X ao quadrado. Ok? Função ímpar. Vimos a par, agora vamos ver a função ímpar. Quando ela é ímpar? Uma função f de domínio D é ímpar se, somente se, a f de x for igual a menos a f de menos x. Menos a f de menos x. Então, vamos ver. Vamos pegar aqui o x ao quadrado. X ao quadrado. Então, eu vou pegar o menos x ao quadrado. O menos x ao quadrado. Que vai dar menos x ao quadrado. Não está de acordo. Por quê? Tinha que dar x ao quadrado. Tá certo? Veja que aqui tem um menos. Aquela anterior não tinha o menos. Para ser par, tinha que ser f de menos x. Tinha que dar a f de x. Aqui, para ela ser ímpar, a f de menos x negativo é igual a f de x. Vejam que apareceu agora um negativo aqui. Presta atenção nisso. Vou voltar aqui, ó, para vocês relembrarem que aqui, ó, não tem o menos. Então, a f de x é igual a f de menos x. A f de x é igual a f de menos x. Aí nós pegamos esse exemplo aqui e x ao quadrado. Então, menos x aqui, se eu botar, abre parênteses, menos x ao quadrado, eu vou ter x ao quadrado, igualzinho, certo? Já na função ímpar, eu vou ter que a f de x é igual a menos a f de menos x. É igual a menos a f de menos x. A par não tem esse aqui, é mais. A ímpar tem que ser menos. Para qualquer x do domínio. Vamos ver um exemplo aqui, ó.
Esse aqui, essa aqui, é o nosso x ao cubo. Vamos ver se ele é par. Vamos botar o menos aqui, ó. O menos aqui e o menos aqui. Então, menos x ao cubo, menos x ao cubo, vai dar menos x, e não vai dar x ao cubo. Então, ela não é par. Eu vou partir para descer a ímpar. Se ela for ímpar, o que eu vou fazer? Vai dar isso aqui, ó. Vamos lá. Tá, não botei aqui. Não colocou. Mas a parte é essa. Então, a menos x ao cubo, vai ser igual a x ao cubo. Menos x ao cubo é igual a x ao cubo. Essa é para ser ímpar. Para ser ímpar. E no gráfico, como é que a gente descobre ela no gráfico? No gráfico, ela é simétrica em relação à origem, ao zero. Então, aqui, ó, ela tem essa concavidade, aqui ela vira. Vocês veem que os pares são esses, ó. Tá? 2 e 3, o menos 1 e menos 1, e aqui o 1 e 1. Ficou melhor assim. Olha só. Se eu pego 1 e coloco aqui, 1 ao cubo é 1, tá aqui. Se eu pego menos 1, coloco aqui, menos 1 ao cubo é menos 1, certo? Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1, que seria esse. Por isso que ela é ímpar se a f de menos x for igual, a f de x for igual a menos a f de menos x. Nota, existem funções que não são par nem ímpar. Por exemplo, a função x menos 1 ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado é esse gráfico. Esse gráfico não é simétrico em relação a y nem ao zero. Ele não está descendo para cá, não está mostrando ele aqui, certo? Ele só tem isso. Essa parte aqui, ó, não existe aqui para ela ser simétrica. Isso aqui tinha que sumir, e para ela ser simétrica teria de aparecer essa parte aqui do lado de cá, certo? Pelo gráfico, tá ok? Vamos lá, agora vamos às propriedades, né, de função par ou ímpar. A única função par e ímpar ao mesmo tempo é a função nula. Tá? A função nula. Por quê? Porque se você olhar o gráfico, sem nenhuma função lá, está representando a função nula. Não tem nenhuma função. Então, vocês vejam que o primeiro quadrante é igual ao segundo quadrante. Certo? Então, essa função é par. Porque o que está no primeiro quadrante é igual ao que está no segundo quadrante, porque é nada. E também é ímpar. Por quê? O que está no primeiro quadrante é igual, né, por rotação, ao que está no terceiro quadrante. E é a mesma coisa, tem os mesmos valores, só que aqui são negativos, lá são positivos, né? Então você veja que ela também é ímpar. A função nula é par e ímpar ao mesmo tempo. A função que não são nem pares nem ímpares. Então a gente vai ver mais à frente algumas funções, vamos ver que ela não é par nem ímpar, porque ela não obedece isso. Certo? Como esse exemplo anterior, né? O exemplo anterior é a função que não é par nem ímpar. Ela não é simétrica em relação a y, nem é simétrica em relação ao eixo, ao centro do plano cartesiano. Uma função ímpar definida na origem é nula na origem. Uma função ímpar definida na origem é nula na origem. Sim, aquele zero que aparece. A soma de duas funções de mesma paridade mantém essa paridade. Se eu somar uma função par com uma função par, vai resultar numa função par. Se eu somar uma função ímpar com uma função ímpar, vai resultar numa função ímpar. O produto de duas funções de mesma paridade é uma função par. Então, o produto de uma função par por uma função par é par, uma função ímpar por uma função ímpar é par. Certo? Então, é só lembrar, né? Aquela regrinha do sinal, né? Mais vezes mais é mais, menos vezes menos é mais. Certo? É parecida a regra. Produto de duas funções de paridade distintas é uma função ímpar. Então, a gente pode tirar também uma ideia. Positivo vezes positivo. Positivo vezes negativo é negativo. Negativo vezes positivo é negativo. É só trocar a ideia de par vezes ímpar é ímpar, ímpar vezes par é ímpar. Tá certo? Na de cima a mesma coisa. Par vezes par é par, ímpar vezes ímpar é par. A regra continua aqui.
Para saber se uma função f é par ou ímpar, basta calcular f de menos x. Então, veja só, para mim saber se uma função é par ou ímpar, eu vou calcular a f de menos x. Tá certo? Vamos ver aqui. Então, se a f de x é igual a f de menos x, qualquer x do domínio, a função é par. E nós vimos que isso aqui é a definição. F de x é igual a f de menos x, a função é par. Então, se eu calcular só a f de menos x, resultar exatamente da função que eu calculei, essa função é par. E a f de x é igual a menos a f de menos x para qualquer x. Então, a função é ímpar. Então, se eu calcular a menos f de x dentro da função, com esse sinalzinho de menos aqui na frente, vai resultar nessa mesma função. Então, ela é ímpar. Tá certo? Aqui não tem negativo, aqui tem. Okay? Caso não for nenhuma das duas possibilidades, a função não é par nem ímpar. Exercício. Classificar cada uma das funções aqui como par ou ímpar, ou nem par nem ímpar. Então, a primeira função é f de x, x ao quadrado mais x a quarto mais x ao quadrado, 4x, raiz cúbica de x, x ao quadrado mais x. Então, a gente vai ver agora cada uma, como eu vou verificar se ela é par ou se ela é ímpar. Então, agora que é a hora de tirar aquelas dúvidas, né? Então, vamos lá. A, f de x é igual a x a quarto mais x ao quadrado. Então, vamos calcular para isso aqui, ó, para isso aqui, a f menos x. Vou botar menos x aqui e menos x aqui. Então, menos x elevado a 4, não esquece de ter um parênteses, porque é menos x elevado a 4. Aqui é x elevado a 4. Aqui é menos x que está elevado a 4, mais menos x elevado ao quadrado. Bem, menos vezes menos vezes menos vezes menos dá mais. Menos vezes menos dá mais, é a regra de sinal, né? Então, nós temos x a 4 e x ao quadrado. Então, vocês vejam que eu peguei a f de x, x a 4 mais x ao quadrado, e coloquei no lugar do x o menos x, e resultou na mesma equação. Certo? A mesma, é idêntica, é a mesma, não tem que mudar nada aqui. Não mudei nada. Botei o menos e resultou no mesmo. É aquela lá da equação de segundo grau, certo? X ao quadrado, tá? X ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, lá no y, e menos 1 ao quadrado é 1, lá no y. Resultou no mesmo f de x. Tá certo? Dúvidas? Dúvidas? Então, ela é par. Pronto. E essa aqui? G de x é igual a 4x. Vamos lá. Vou pegar, então, agora essa função e substituir o x por menos x. 4 vezes menos x. Então, vocês vejam aqui que vai resultar em menos 4x. Menos 4x não é um 4x. Então, ela não é par. 4x é uma coisa, menos 4x é outra. Certo? Mas, se eu multiplicar por menos, lembra lá? Quando a g de x é igual a menos a g de x, certo? Se ela for igual, eu tenho que ela é ímpar. Então, vamos lá, ó. Menos g de x, então multiplica por menos 1, vai dar 4x. É ela. Tá certo? Então, o que acontece? É naquela x ao cubo, né? Você pega lá, 1 ao cubo é 1, está lá em cima. E aí você pega menos 1, porque agora é menos 1 ao cubo é menos 1, está lá embaixo no terceiro quadrante. Tá certo? Então, essa é a diferença entre a função par e a função ímpar. A função par, quando eu substituo por menos x aqui, ela tem que me devolver exatamente isso aqui, o que não acontece aqui. Ela não é par. Aí eu parto para a seguinte, a ímpar. Se eu multiplicar isso por menos 1, daqui, eu vou encontrar essa? Vou encontrar exatamente ela, 4x. Menos 1 vezes menos 4x é 4x. Então, a função é uma função ímpar. Entendemos agora? Na teoria fica assim meio vazio, né? Mas na hora que faz a prática, faz um exercício, aí fica melhor de explicar, tá certo? E agora, raiz cúbica de x. Vamos ver se é par ou ímpar. O que a gente vai fazer? Botar o h de menos x. Então, agora, no lugar do x aqui dentro, eu vou botar esse menos x. Tá certo? Bem, presta atenção. Se fosse quadrado aqui, acabou. Isso não tem. Tá certo? No conjunto dos reais não tem isso. Mas é ímpar. Se aqui é ímpar, eu sempre vou achar para número negativo. Tá ok? Não confunda isso. Raiz quadrada de número negativo não existe no conjunto dos reais, mas a raiz ímpar de número negativo existe. Então aqui existe. Tá certo?
E aí resultou em quê? Bem, eu posso passar esse negativo para fora, tá certo? Posso passar esse negativo para fora, porque ela é ímpar, tá? Ela é ímpar, vai resultar aqui dentro de uma coisa ímpar, tá? Então pode ficar lá de fora, uma coisa à parte vai ser ímpar aqui. Agora vocês vejam que substituir por menos h de menos x não retornou a raiz cúbica de x, em si, a menos raiz cúbica de x. Então você veja que não é par, não é par, se ela não é par, mas eu posso então verificar por esse menos aqui na frente, ó, que resulta em raiz cúbica de x. Isso quer dizer então que ela é ímpar, a função é ímpar. Entendemos? Próximo, x ao quadrado mais x. O que nós vamos fazer? Vamos calcular para s de menos x. A s de menos x. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? No lugar do x, eu vou colocar entre parênteses o menos x. E aqui também. Certo? Bem, menos x ao quadrado é menos vezes menos é mais. E aqui sobra menos. Vocês veem que não resultou numa equação x ao quadrado mais x, e sim x ao quadrado menos x. Não é par. E agora, vamos ver se é ímpar? Vamos jogar um negativo aqui. Então vai ser menos x ao quadrado mais x. Menos x ao quadrado mais x também não é essa sentença. Ou seja, ela não é par, nem é ímpar. É o caso da função que não é par, nem é ímpar, porque ela não resultou na nossa função inicial. Ok? A semicircunferência abaixo é apenas uma parte do gráfico de uma função par. Agora está dizendo que a função é par. Que está de menos 4 a 4. Complete o gráfico da função f. Então, veja só. A função ela vai no domínio de menos 4 a 4. Tudo isso aqui é o domínio. Certo? Ok? Ele diz que é uma função par. Aí eu começo a raciocinar. A função par tem que ser simétrica em relação ao y. Simétrica em relação ao y. Isso quer dizer, então, que toda essa parte do primeiro quadrante tem que vir para o segundo. Aí, vice-versa, tá, gente? Se isso aqui tivesse do lado de cá, para ela ser par, tudo isso aqui tinha que vir para o lado de cá. Então, eu preciso, então, desenhar essa parte toda aqui do lado de cá, que vai ter o ponto 4 como limite, certo? O 2 vai ser a parte simétrica da minha semicircunferência, tá? E aí, desenhando ela, fica assim, ó. Então, isso aqui caracteriza a função par. Ela é simétrica em relação a y. Tanto do primeiro para o segundo, tanto do segundo para o primeiro, tá? Tanto também, se eu tivesse uma parte para baixo da função aqui, ó, tá? Ou não, essa não serve, né? Essa aqui vocês sabem que não serve. Mas se ela fosse uma função assim, eu teria, por exemplo, assim, ó, uma coisa assim, eu teria que essa parte aqui para cá também. Tá certo? Uma coisa desse tipo. Então, ela é simétrica em relação a y, tá? Não gráfico primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto, não. Ela é simétrica em relação a y. A figura abaixo é apenas uma parte do gráfico de uma função ímpar. Aqui só tem um f. F de menos 8 a 8. Em R. Complete o gráfico da função. Então, está aqui, ó. Essa função, ela é uma função ímpar, tá? Ela é ímpar. Se ela fosse par, o que eu ia fazer? Rebater isso tudo para o lado de cá. Então, ia ser uma coisa mais ou menos assim, certo? Trazendo a curva para cá. Função par em relação ao eixo y. Tá? Mas ela é ímpar. Se ela é ímpar, então ela é em relação à origem. Então, presta atenção. Nós vimos quando é a lei de formação e agora estamos vendo quando é o gráfico. Então, o gráfico da função par, ela é simétrica em relação a y, ao eixo y. Tá? Agora, quando ela é ímpar, ela é simétrica em relação à origem. Então, esse gráfico aqui, ele tem que aparecer do lado de cá. Tá? E se o gráfico fosse assim, tinha que aparecer do lado de cá. Tá ok? Então, vamos ver. Então, é só trazer esse gráfico, né? Rotacionar ele para cá. Aí, ó. Então, essa é a característica da função ímpar, tá? Função ímpar. Função ímpar, ela é em relação à origem. Função par em relação ao origem.
Então, ímpar em relação ao ponto, origem, e a par em relação à reta origem, tá? Daqui, do x. Ela passa exatamente do zero do x. Então, par em relação a uma reta, ímpar em relação a um ponto. Tranquilo? Complete o gráfico abaixo, conforme se pede. Seja um gráfico de uma função par. Ó, de novo. Então, função par, o que eu vou fazer? Trazer para cá? Não, aí é ímpar, certo? A par em relação ao y. Então, é só rebater esse para o lado de cá. Certo? Então, par, eu rebato o gráfico para cá. Então, pego todos os valores, 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui também. 1 menos 1. 2 menos 2. Tá certo? Seja o gráfico uma função ímpar. A mesmo, o gráfico é uma função ímpar. Então, lá, eu rebati ele para cá, porque ele é em relação ao y. Aqui, eu tenho que rebater isso tudo aqui em relação à origem. Tá certo? Vamos ver aí. Então, eu trouxe tudo isso aqui para cá, todos os pontos. Tá? Todos os pontos dessa reta para cá. Vejam que essa aqui, ó, nesse caso aqui, é a reta identidade, né? Essa reta aqui é chamada de função identidade. Porque é 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, e assim. Ela divide o primeiro e o terceiro quadrante em 45 graus, tá? Então, essa é a nossa função ímpar. Então, relembrando, ímpar em relação à origem, par em relação ao eixo y. Tá ok? Dúvidas disso? E agora está pedindo para verificar se essa é uma função par ou uma função ímpar. Vamos analisar. Função par em relação ao eixo y, tudo que tiver aqui tem que estar do lado de cá. E aí está, mais embaixo. Ela tinha que estar os mesmos pontos. Ó. Esse ponto está aqui, mas esse ponto não veio para cá. Ela tinha que esboçar esse gráfico aqui. Certo? Resta verificar se é a função ímpar. A função ímpar, tudo que estiver desse lado aqui, do zero, tem que passar para cá, exatamente. Então, verificamos que essa aqui é uma função ímpar. E aí, com isso, nós temos... E agora essa aqui, ó. Ela é par ou é ímpar? Bem, par, se tudo isso aqui for jogado pelo lado de cá. É o que aconteceu. Então, os pontos ó, estão todos batendo. Par. E se fosse ímpar? Certo? Então, tudo isso aqui ó, ia ter que jogar para cá. Ela ia aparecer desse jeito aqui. Ó. Tá? Isso tudo aqui ia vir para cá. Tá certo? Em relação a ele. E girar. Você tem que pegar e girar ele. Já nessa situação aqui, é em relação ao y, ela é par. Veio tudo para cá. Dúvidas disso? Não dúvidas? Não dúvidas, dívidas. Tá? Então, aqui já foi até direto. A solução já apareceu, né? A solução já apareceu. Seja A, B e C, betecente a R, A diferente de zero, né? Dada por essa função aqui do segundo grau. Determine condições para que A, B e C de modo que F seja par. Solução. Então, o que nós fizemos aqui? Se elas têm que ser par, nós temos ela aqui, ó, essa é a função. Para ser par, é só substituir por x aqui, por menos x, né? Então, substituindo por menos x, o que aconteceu? Eu fiquei com x, menos x ao quadrado, menos x vezes b, menos bx, e o c. E do lado de cá. Então, esse ax2 aqui eu cancelo com esse ax2. Esse mais c eu cancelo com esse mais c. Sobra, então, que menos bx é igual a mais bx. Isso quer dizer, então, que o meu b é zero. Então, para que essa função seja uma função, tá? Determine condições para que ela, de modo que seja uma função par, é necessário que o meu b seja igual a zero. Para quê? Para que eu consiga trazer essa equação, né? Essa parábola, né? Essa parábola para cima do eixo y. O b ele é zero quando a parábola tem o vértice em cima do eixo y. Seja ela positiva ou seja ela negativa, né? Ela está em cima do eixo y. Então, é necessário que o meu b seja zero.
se quer para outro assunto. Então, terminamos essa videoaula por hoje, tá? Não esqueçam de ir lá no livro fazer os exercícios para surgir as dúvidas e depois entrar no fórum para sanar as dúvidas, tá? Estou sempre lembrando, ninguém entra, ninguém vai lá, ninguém faz perguntas, tá ok? Prova se aproximando, e aí depois, na véspera, o aluno quer explicações aí, que é difícil, tá? Então, bom dia para vocês e até a próxima videoaula.